Uma desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi aposentada compulsoriamente depois de tentar usar o cargo para soltar o filho preso por tráfico de drogas. A desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges era presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul quando, em 2018, o escândalo relacionado ao filho Breno Borges veio à tona. Com uma decisão concedida pela Corte, Tânia foi pessoalmente a um presídio de Três Lagoas liberá-lo da prisão e levá-lo a uma clínica médica. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, tudo foi feito com escolta pública e de maneira irregular. Mesmo assim, a magistrada, que recebeu no ano passado quase R$ 1 milhão em verbas extras, os chamados penduricalhos, quer voltar ao cargo. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Hoje, 15 de janeiro de 2024, seguimos aqui com notícias e informações em Oeste Sem Filtro. Vale destacar nesse caso, né, Ana, que a juíza acabou recorrendo ao Supremo para tentar anular aí essa decisão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que aposentou compulsoriamente, é uma decisão de 2017, mas a juíza quer reassumir o cargo. Lembrando que esse caso segue pendente de julgamento no STF. Quero te ouvir. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa semana a todos nós. Boa noite, mestre Augusto, Piotto, Silvio. Muito boa noite a nossa audiência maravilhosa. Paula, o seguinte, quando você tem o exemplo de cima, né, quando o exemplo vem de cima das inconstitucionalidades, das barbaridades, do abuso de poder, do abuso de autoridade, isso cai como uma cascata. É um efeito dominó em todo o país, né? A gente sempre fala aqui do federalismo americano, da autonomia que os estados americanos têm, mas no Brasil nós não temos isso. Nós temos uma Suprema Corte, aqui nos Estados Unidos, cada estado tem a sua própria Suprema Corte, inclusive, mas no Brasil nós não temos isso. Então, quando esse péssimo exemplo de abuso, de desrespeito às leis, né, de seguir um caminho que não está prescrito nas instituições para os magistrados, esse efeito cascata, ele cai. É um efeito dominó. Não custa lembrarmos, a história mostra isso, né, como os nazistas faziam isso, os fascistas também, mas num passado muito recente para a gente, na própria pandemia. Nós cansamos de ver guardas municipais sem autoridade alguma ou vigias prendendo as pessoas, algemando as pessoas, derrubando carrocinha de fruta no chão, porque o rapaz que no tranca tudo e a economia a gente vê depois, o rapaz que trabalha, as famílias que trabalhavam de manhã para colocar alimento na mesa no jantar, ficaram sem ter o que comer. E nós vimos guardas derrubando barraquinhas de suco, barraquinhas de frutas. Então, isso tudo, Paula, é porque, claro, que a desembargadora está errada, né? E nós temos que continuar cobrando o que a lei tem que fazer nesses casos. Acontece que as leis no Brasil também não são seguidas, e não são seguidas e não são respeitadas, começando lá em cima. Então, qualquer juiz de primeira instância, de segunda, qualquer desembargadora, acha que a penalidade para alguma coisa ilícita cometida, algum desrespeito à Constituição, nunca vai chegar neles. Mais uma vez, vou iniciar a semana cobrando, dei uma volta, mas vou cobrar do Congresso, do Senado, a volta do protagonismo, porque isso acaba, esse desrespeito às leis que começa lá em cima no Supremo Tribunal Federal, vai chegando lá embaixo e nesses casos, e quanto mais, né, nada é feito para parar esses ministros, mais casos como esse nós vamos vendo. É isso aí, Silvio Navarro, muito boa noite. Eu não sei se isso ocorre em outros cargos públicos, Silvio, mas na magistratura, se um juiz comete alguma irregularidade, ele pode eventualmente ser punido com aposentadoria compulsória, que seria a maior punição disciplinar aí para um magistrado. Ou seja, ele é punido, ele deixa de trabalhar, mas
continua recebendo os seus proventos aí proporcional ao tempo de serviço e como é um funcionário público, nós aqui pagamos essa conta, né, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula, querida Ana. Boa noite, Piotr, meu irmão Augusto. Boa noite para quem começa a semana conosco. Pois é, eu vou pegar o fio de onde a Ana deixou. O exemplo deveria vir de cima, deveria vir das cortes superiores. E o que é que nós assistimos toda semana? As cortes superiores agindo muitas vezes em benefício dos seus amigos, dos seus apadrinhados, de quem os colocou no cargo naquelas cortes superiores, ou até, em alguns casos, influência porque o filho, por exemplo, foi visto, filmado com trajes no exterior e aí a justiça, né, trajes além de cafona milionários, e aí a justiça acaba agindo para proteger o filho de um juiz, de um grande magistrado. É isso, o exemplo deveria vir de cima e não vem. Nós estamos acostumados a ouvir numa mesma frase, quando falamos de magistrados, de juízes, penduricalhos, benefícios em excesso. Quantas notícias nós não comentamos aqui ao longo de um ano? E é sempre igual. Hotéis de luxo, congressos que acontecem regados a luxo, a jantares e a família inteira viaja. Isso é muito comum. E nesse caso, então, há benefício aos filhos utilizar a caneta que deveria ser usada para aplicar a lei, mas usar a caneta para proteger. Isso, repito, não é novo. Talvez uma das maiores operações contra abusos do judiciário tenha sido a Operação Anaconda, por exemplo, em 2003, que tinha como personagem central um ex-juiz federal, agora Rocha Matos, desvio de dinheiro e venda de sentenças. Infelizmente, o Brasil está acostumado a tudo isso. E a pergunta que fica é, cadê o CNJ nessa hora? Aonde está? Aonde estão todos aqueles árbitros para uma situação como essa? Porque para afastar, por exemplo, o juiz Marcelo Bretas, para afastar juízes que atuaram nas ramificações da Lava Jato nos estados, eles foram muito céleres. E agora, nesse caso?